Olá, gente. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos acompanhe e se inscreva na nossa plataforma no YouTube. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Beleza? Gente, eu costumo dizer que esse canal é uma verdadeira universidade aberta, porque traz discussões de temas relevantes, temas ligados à política, à economia, à filosofia, à sociologia e à atualidade, certo? Então, compartilhe nossos conteúdos, compartilhe com pessoas que se interessam por essas discussões. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos trazer uma reflexão, beleza? Uma reflexão e uma análise sobre a questão da globalização e a política trumpista. Bem, para começar, vamos fazer uma reflexão sobre a Guerra Fria. Todos nós, vocês que estudam, nós que estudamos, e eu já trouxe esse conteúdo aqui, é só vocês procurarem no arquivo do canal. A Guerra Fria foi um momento histórico no pós-guerra. Então nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que se finalizou em 1945, e em seguida nós tivemos uma outra guerra chamada Guerra Fria, que foi uma guerra mais de cunho ideológico, de cunho hegemônico, uma disputa armamentista, uma disputa pelo espaço, uma corrida espacial, uma disputa pela hegemonia do planeta, né? Tanto o lado soviético, que representava o sistema socialista, quanto os Estados Unidos, que representavam o modelo capitalista de produção, de organização social. Então, essa disputa, essa Guerra Fria, durou praticamente quase que 4 décadas e meia, 44 anos, se você fizer a contabilidade, desde 1947, pós-guerra, até 1991. Dois eventos que marcam o fim da Guerra Fria a queda do Muro de Berlim, um evento marcante, e a desagregação da ex-União Soviética, ou seja, os países que estavam anexados à grande União Soviética tornaram independentes, como é o caso da Ucrânia, da Iugoslávia, certo? Lituânia, Letônia, entre outros. Hoje faz parte do que nós chamamos de leste europeu. Bem, gente, mas o tema em questão, eu fiz essa retrospectiva só para nós adentrarmos na nossa reflexão de hoje. O tema em questão aqui é sobre a política trumpista, a política de taxação, essa guerra fiscal, né, essa guerra de tarifas que está ocorrendo em pleno século XXI, nos dias de hoje. Se você perguntasse aos estudiosos há alguns anos atrás para fazer uma reflexão sobre o processo de globalização, praticamente jamais eles tocariam nessas questões, porque segundo estudos, segundo análises, durante décadas, se tornou consenso que a globalização, ou seja, a mundialização da produção, a integração entre as nações, seria cada vez maior, com o fenômeno globalização. Fenômeno esse que tem vieses, né? Viés. Então tem um viés econômico, que é a parte mais importante, e tem um viés cultural, que aí você entra a questão da questão da mídia, dos meios de comunicação de massa, da TV, que a síntese de tudo isso é a rede mundial de computadores. Então, que isso produz cultura, que é importante para as grandes empresas transnacionais, porque nós sabemos que as transnacionais é um dos protagonistas do processo de globalização. Beleza? Então, gente, olha, se vocês fazerem uma reflexão, nós vamos fazer essa reflexão aqui juntos pelo meu canal. O mundo até 1990, 1991, que é o fim que marca o fim da Guerra Fria, ele não era tão integrado. Beleza? Não era tão integrado. Por quê? Porque havia dois blocos de poder. O mundo estava dividido com duas correntes ideológicas, dois modelos de organização social. O modelo de organização capitalista, que era o bloco que chamava de o mundo capitalista ou o mundo ocidental, e o mundo socialista, liderado pelos soviéticos, que era o mundo oriental ou a Europa oriental. Então, os dois não dialogavam. Esses dois mundos, esses dois blocos, no qual o mundo estava dividido, não dialogavam. Então, falar em globalização na sua plenitude, nesse período da Guerra Fria, era praticamente inviável. Por quê? Porque eu acabei de enumerar. Havia uma separação do mundo em dois polos de poder, que era um polo americano, representando o lado capitalista,
e o polo soviético, agregando os países de orientação socialista. Beleza? Então, com o fim da Guerra Fria, houve, vamos dizer assim, uma integração na sua plenitude. Então, os países que até então não dialogavam, ou seja, não comercializavam, porque os países, na Guerra Fria, os países socialistas não comercializavam com os países capitalistas, havia uma segregação, uma separação. Então, com o fim, os países começaram a se integrar, certo? Então, o mundo se tornou cada vez mais integrado com o fim da Guerra Fria. Isso é fato. Então, quais são os principais elementos para nós entendermos dessa integração? A abertura das fronteiras. Então, globalização é sinônimo de quebra de fronteiras. Então, as fronteiras em que sentido? As fronteiras econômicas. Né? Nós vamos falar em fronteiras, a livre circulação de pessoas, isso é uma outra discussão, que não há na sua plenitude. Nós estamos observando cada vez mais as fronteiras se fechando contra a migração, contra os imigrantes. Então, isso é um outro ponto que requer um outro vídeo que nós vamos fazer aqui, com certeza. Mas, enfim, retomando o nosso raciocínio. Então, essa integração, quando eu falo assim, eu me refiro à questão econômica, aos mercados. Então, com o fim da Guerra Fria, os mercados cada vez mais integrados. Isso parecia durante décadas, um caminho quase que irremediável, um caminho quase sem volta. Mas o que nós estamos, agora que é o cerne da nossa reflexão, o que nós estamos observando hoje? O líder da maior nação econômica, né, da maior nação do planeta, que é os Estados Unidos, Donald Trump, ele está adotando medidas arcaicas, vamos dizer assim, medidas protecionistas. O que são medidas protecionistas? Essas medidas de taxação, impondo tarifas aos produtos de parceiros comerciais de séculos, como é o caso, por exemplo, dos franceses e dos ingleses. Então, os Estados Unidos têm uma relação de séculos, principalmente com os franceses, com a Europa, né, falando de modo geral. Então, ele começou taxando o Canadá, o México e o Canadá, que são os dois vizinhos. Se você olhar o mapa mundi, o Canadá está logo do lado, acima, né? Usando esse, que não é correto isso, tá, gente? Só para efeito de entendimento. No mapa não existe de cima e embaixo. Para efeito de entendimento, a gente usa essas referências, mas que não é bem aceita na geografia. Então, aí você tem o Canadá, que sofreu uma taxação brutal de 25% dos produtos, e você tem logo em seguida o México. E não para. E não parar. O Trump não para. Parece uma locomotiva a todo vapor. Taxou o Brasil, né? Nós estamos sofrendo, não estamos sentindo ainda de imediato, mas vamos sentir a curto e médio prazo essas taxações sobre o nosso aço, né? Prometeu também taxar a Europa. Caso ajudasse, por exemplo, o Canadá, a Europa estava querendo estabelecer relações econômicas com o Canadá. O Trump já prometeu que, se estabelecer relações econômicas com o Canadá, na qual ele acabou taxando, ele vai taxar a Europa. Já taxou produtos chineses. E os chineses também prometeram retalhar. Gente, nessa guerra, nós temos que entender o seguinte: por que o Donald Trump, que é o presidente recém-impossado, está fazendo isso? Por que essa política de taxação? Isso é promessa de campanha, moçada. Isso é promessa de campanha. Então você vê lá, ele quer tornar, segundo ele, os Estados Unidos durante décadas vem perdendo a sua liderança no mundo, a sua liderança econômica, a sua hegemonia no mundo. Então ele quer restabelecer a posição que os Estados Unidos nunca deveriam ter saído, que é a posição de líder mundial, líder global econômico e cultural, certo? Então, nessas políticas, ele quer restabelecer essa ordem. Outra coisa, Donald Trump, com certeza, gente, ele não é bobo, ele não está fazendo só panfletagem. Com certeza ele tem pessoas que o assessoram e pessoas que fazem conta, né? Porque isso tem um reflexo econômico, brutal. Os Estados Unidos é a maior nação do planeta, seguido pela China. Os Estados Unidos é o país que mais importa, ou seja, que mais compra do mundo inteiro, principalmente dos países emergentes, não é o caso do Brasil e da América do Sul. É o país também que mais vende, que mais compra e que mais vende.
Então é necessário saber o significado e os reflexos de tudo isso. Dito isso, o mundo ele está se fechando. Porque, gente, fechar é um termo que tem múltiplos significados. Durante décadas e séculos, o mundo se abriu. Eu acabei de falar aqui, fazer uma reflexão sobre a Guerra Fria. E o que nós estamos observando é a maior economia do planeta se fechando em si mesma. Lógico que isso tem um reflexo bilateral. Isso é um reflexo de mão dupla. Certo? Ou seja, eles perdem, todos perdem. Mas no final tem que ter um saldo. E esse saldo, acredito eu, que eles fizeram conta, já fizeram essa matemática, e essa matemática eles acreditam que vão ter um saldo positivo, adotando essas políticas protecionistas, certo? Gente, avançando aqui na nossa reflexão, as políticas protecionistas não é casualidade, nem é fato novo, beleza? O que repercute de forma global é os Estados Unidos adotando essas medidas para todos. Mas isso não é novo. Nós temos aí um órgão regulador que funciona como um árbitro nessas questões tarifárias, que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Vocês que nos seguem, que nos acompanham, depois podem pesquisar lá. Então, a Organização Mundial do Comércio, nessa situação, pouco pode fazer, porque ela está lidando com a maior economia do planeta. E os Estados Unidos, historicamente, nunca obedeceu regras, nunca obedeceu acordos. Você vê a ONU, né, o órgão das Nações Unidas. Você tem o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral. O Conselho de Segurança, todos nós sabemos que são um grupo pequeno, né, é um grupo fechado, um grupo seleto dos países que tem um arsenal atômico, né? Não são nem as maiores economias do planeta. Algumas são, mas os países que têm arsenal atômico, faz parte do Conselho de Segurança. Então, o que é decidido na Assembleia Geral é jogado em última instância, para o Conselho de Segurança. E muitas questões, se você for fazer um levantamento histórico, tudo que é decidido no Conselho de Segurança, no qual os Estados Unidos faz parte, e outras potências, tem que ser rigorosamente seguido, obedecido. Mas os Estados Unidos é uma casa à parte. O que é decidido no Conselho de Segurança, pela maioria, quando é contra os interesses norte-americanos, os Estados Unidos não obedecem. Eles não seguem a orientação do Conselho de Segurança. É o caso, por exemplo, da invasão do Iraque. Lembra que os Estados Unidos teve uma perseguição aos terroristas após o 11 de setembro de 2001. Então, eles jogaram para o Conselho de Segurança que, segundo os Estados Unidos, o Saddam Hussein, o Iraque, estava produzindo armas de destruição em massa. Foi feito um estudo, mandaram lá emissário lá no Iraque e foi detectado que não tinha, mas mesmo assim os Estados Unidos, com esse discurso, disse que tinha, e teimou e enviou tropas, e todos nós sabemos o que aconteceu. O Saddam Hussein foi depois foi julgado com as leis islâmicas lá do país e foi enforcado nos Estados Unidos, morto, né? Foi julgado de acordo com as leis do país. Beleza? Então, gente, hoje, o que nós temos para hoje é essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado e que as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, sugerem temas. Eu tenho o prazer de fazer um levantamento e trazer aqui essas discussões nos nossos encontros aqui no nosso canal. Beleza? Tchau para vocês, até a próxima.